ok. Tá, já está gravando aqui. Vocês continuam visualizando minha tela? Não, agora nós Não, temos você. agora é só você. Tela cheia, né? Então, voltando aí rapidamente, né? Agora está gravando, né? Então, a disciplina que a gente vai ver, a primeira fase aí as primeiras 10 aulas aí todas as terças-feiras, vai ser tópicos especiais 2. Vamos falar sobre Big Data, tá? Então, eu peguei aqui um print aí de aqueles famosos figuras aí que falam sobre Big Data, né? E aí tem alguns conceitos aí, né, que o Big Data vai tratar, tá? Então, durante essa disciplina aí, a gente vai conversar sobre isso, né? Entender um pouco melhor aí sobre o que envolve Big Data, né? E principalmente aonde que a gente pode aplicar essas tecnologias aí envolvidas, tá? Então, vocês vão perceber que em algum momento a gente vai falar de tecnologias que estão talvez um pouco mais distantes da gente, né? E na maioria das vezes, né, principalmente os trabalhos práticos, a gente vai, claro, tratar, né, de aplicações bem práticas que estão ao nosso alcance, tá? Pessoal, eu gostaria que vocês rapidamente aí falassem, tá? Ligasse o microfone aí, falasse rapidinho o que vocês conhecem sobre o assunto aí e onde vocês trabalham, poderia ser? Começar pelo André aqui, pode ser? André? Ele não tem microfone. Ah, ok, está respondendo aqui. Eu não tenho microfone, né? Mas eu trabalhei com Big Data já. Ah, interessante. Utilizou o Power BI e o ClickSense. Perfeito, que legal. Vamos trabalhar um pouquinho disso aí também, tá? Então, né, o André pode nos ajudar aí na disciplina aí. Legal. Maboni? Eu sei que é Big Data, tudo, a questão ali dos dados, para a gente poder estar fazendo o melhor desempenho, mas nunca cheguei a trabalhar com eles, não. Não cheguei a utilizar nenhum. Uhum. Tu trabalha atualmente em algum lugar? Eu sou desenvolvedor da Portal Soft. Portal Software, tá legal. O André, até esqueci de perguntar, está trabalhando onde agora? Quando tu utilizou o Power BI para fazer alguma aplicação? GDM Plásticos, a empresa de plástico, desenvolvedor. Legal. O Emerson, pode falar um pouquinho aí, onde é que trabalha? Você já conhece um pouquinho dessa área? Bom, eu já conheço um pouco dessa, né? Eu ouvi bastante falar sobre Big Data, né? E eu trabalho na parte de manutenção de informática, né? Certo. Ok. O Carlos? Opa. Cara, sobre o assunto, eu conheço um pouco mais teórico a questão ali. E em relação ao trabalho, eu trabalho no setor de TI, numa indústria farmacêutica. Certo, legal. Farmacêutico também é um bom case aí para a gente trabalhar, né? O Tião? Nós demos uma pincelada numa matéria aí por cima, acho que foi de inteligência, mas eu nunca trabalhei com isso aí e realmente eu não trabalho na área ainda. Certo, legal. Faltou, acho que o Moacir, né? Opa, dá para ouvir, professor? Tá, conseguimos ouvir sim. Então, eu atuo como desenvolvedor para uma empresa de Blumenau,
a Moltz, e eu nunca atuei com Big Data. Sei os conceitos, mas nunca atuei, não. Ok. Trabalha aqui na região, à distância, ou trabalha em Blumenau mesmo? Eu trabalho home office. Ah, legal. Bom. Perfeito, pessoal. Vamos continuar lá, então. Aqui, plano de ensino. Já está compartilhada a tela? Sim. Bom, então, pessoal, isso aqui é talvez na primeira semana fique até um pouco chato, né? Porque cada dia vocês vão ver a mesma coisa, né? Mas, enfim, é função do professor passar todo o plano de ensino para vocês, né? E uma delas é falar sobre a missão da instituição, né? A gente vai perceber que a missão da instituição ela tem que se encadear depois também lá com o que a disciplina vai proporcionar, né? Então, nesse caso aqui, promover a educação que possibilite atender às necessidades humanas de forma sistêmica, criativa e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento regional, né? Então, obviamente que o curso, ele não só vai trazer, como já está trazendo, né? Estou percebendo pelo que vocês têm falado aí, né? Que vocês já estão atuando aí, uns talvez começaram até antes mesmo de começar o curso, né? Mas provavelmente grande parte aí conseguiu se encaixar, né? Trabalhar em alguma empresa pelos conhecimentos que adquiriu durante o curso de sistemas de informação, né? Então, já está contribuindo, né? Está contribuindo aí com o desenvolvimento sustentável da região, né? Então, o que é o curso, né? Qual é o objetivo do curso? O curso tem que fazer aí para contribuir com os objetivos, né? Com a missão da instituição. Formar profissionais capazes de projetar, implementar e gerenciar criativamente a infraestrutura de tecnologia da informação, né? Contribuindo para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade regional e global, né? Aqui eu sempre gosto de reforçar, porque tem 3 palavras aí, né? Projetar, implementar e gerenciar. Às vezes, a gente fica muito focado, né, em implementar, desenvolver, né? Mas tem essas palavrinhas adicionais ali que a gente precisa prestar atenção, né? Projetar, né? E gerenciar, né? Às vezes, além disso, né, além de implementar, tem que pensar no gerenciamento, né, antes da implementação, quais os projetos que envolvem o que a gente precisa desenvolver, né? E aí, a disciplina, então, né, essa disciplina aí de tópicos especiais 2, que a gente vai falar sobre Big Data. Então, ao final da disciplina, né, o aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos e aplicações de Big Data, né, habilitando a utilizar de forma prática, né, e em aplicações reais. Bom, aí vocês vão me perguntar, né, legal, então teremos 10 aulas, né, e nessas 10 aulas a gente vai utilizar, né, a gente vai ficar habilitado a utilizar todas as técnicas, todas as tecnologias de Big Data. Não é bem assim, né? Quem já conhece o assunto, quem já trabalhou, já trilhou um pouquinho por esses caminhos, sabe que existe muita coisa aí, né, envolvido aí, e a gente vai conhecer um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho, mas a gente não pode simplesmente pegar uma única ferramenta. Então, como são 10 aulas, vamos pegar uma única ferramenta e vamos focar nela, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais dessa ferramenta. Também não é o caso, tá? Porque daí a gente perde a oportunidade de conhecer um pouco mais do todo, tá? Então, a gente precisa conhecer os conceitos envolvidos aí em aplicações de Big Data, né? E também, é claro, colocando um pouquinho em prática isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Conhecer um pouquinho do todo e aí vai descendo para algumas aplicações.
Com isso, na hora que vocês depararem com um problema, você já sabe aonde buscar, né? Que tipo de tecnologia que pode ser utilizada para resolver aquele determinado problema, né? Então, esse é o objetivo da disciplina, tá? Competências, então, que será trabalhado, né? Essas competências, vocês já sabem, né? São um conjunto de competências de grupos de disciplinas, né? Então, a disciplina de Big Data, ela vai estar ligado a esse conjunto de competências aqui, que é selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações. Esse primeiro item aqui, já fazendo uma análise aqui das competências, né, já detalha novamente aqui que não é só instalar, configurar e sair utilizando, né? Só o fato, né? A primeira palavra, selecionar, já poderia nos remeter aí a algumas aulas, né, de técnicas de seleção de software, né? Na verdade, existem algumas metodologias aí de seleção, pode ser utilizado para software, hardware, enfim, equipamento de uma indústria, né? E em algum momento aí, alguma disciplina, ele vai complementar, né? Vai trazer esse tipo de conhecimento também, tá? Nessa nossa aqui, não especificamente, né, como selecionar, nós vamos ter condições de buscar, né? Buscar uma tecnologia mais adequada a um problema que vocês querem atuar, né? Segundo item, atuar nas organizações públicas e privadas para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação, né? Então, aqui remete a sempre a gente se preocupar com o que a organização precisa, né? E não o que a gente gostaria de oferecer, né? Às vezes a gente gostaria de utilizar alguma determinada tecnologia, até mesmo, né, para nosso conhecimento, né? Isso muitas vezes isso acontece, né? Mas se não está totalmente alinhado ao que a empresa precisa, né? O que vale é o que a organização necessita. Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias de informação nas organizações, né? Então, às vezes, uma mudança de comportamento, como a gente vive hoje, né? A gente pode encarar de duas formas, né? A gente estava conversando aqui no início das aulas. É um grande problema, né? Essa pandemia, a gente está louco para voltar tudo ao normal, mas na área de tecnologia da informação, em muitas empresas, isso está acontecendo, né? Pode ser uma grande oportunidade. Pode ser um gatilho, né, para se efetuar algumas mudanças, né, principalmente em clientes de empresas de tecnologia, né, e trazer, aumentar, por exemplo, o faturamento, né? Eu vejo muitas empresas aí utilizando esse momento, né? Bolsas de valores e empresas de tecnologia não param de subir, né, durante a pandemia, né? Enquanto que as bolsas de valores, vocês têm acompanhado, né, normalmente está caindo. Modelar e implementar soluções de tecnologia da informação em variado domínio de aplicação, né? Então, se volta aí a modelagem de soluções. Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um sistema de informação, né? Então, isso aqui também eu vejo assim, esse último item aqui, muito importante, né? Em muitos casos, é uma das nossas, os grandes desafios, né? Como representar modelos mentais, né? Como que eu vou descrever o que realmente uma determinada área, uma determinada pessoa, ela necessita, né? E aí um analista de sistemas, né, ou analista de negócio, ele precisa fazer essa representação mental para repassar para alguma fábrica de software, né? Enfim, algum desenvolvedor, algum programador aí, para fazer o desenvolvimento. Então, isso também é um dos itens aqui que
deve ser levado em consideração e um grande desafio. A ementa da disciplina, então, principais fundamentos de Big Data, né? Conceito, seu histórico, a motivação e sua utilização, diferença existente entre Big Data e BI, né? BI também é uma outra área aí que se fala bastante, um pouco mais antigo, né? E qual a diferença entre BI e Big Data, né? Tecnologias relacionadas ao Big Data, né? E aí a interação do Big Data, né? Com outros conceitos que está embutido aí também, né? Internet das coisas, indústria 4.0, né? A ciência de dados, né? E casos de aplicação de Big Data, tá? Então, essa é a ementa da disciplina. Pessoal, se tiver alguma dúvida, aí vai chamando, aí a gente vai esclarecendo, tá? Então, o conteúdo programático, só dividindo aqui, né? Introdução a Big Data, conceitos, aplicação, a importância, tecnologias envolvidas, tá? E aí nós vamos entrar, né, em ciência de dados, né, que é um dos itens bastante também comentados ultimamente, né? Tem muitos cursos aí sendo ofertados para ciência de dados, ferramentas para ciência de dados, né? Internet das coisas, indústria 4.0 e aplicação, né? Então, teremos aplicações aí desses itens aí. É aqui como que a gente vai fazer a programação aí das aulas, tá? Então, hoje, né, dia 2 de março, a gente tem a apresentação do plano de ensino, né? E aí vamos falar também, já entrando em seguida, na importância, né, os principais fundamentos de Big Data, né? Alguns conceitos aí, tá? Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai falar sobre tecnologias envolvidas em Big Data, tá? Então, será uma aula bem teórica e técnica, falando sobre essas tecnologias, tá? A próxima aula também, né, dia 16, mas aqui a gente já vai começar a botar um pouquinho a mão na massa, já vai começar a utilizar alguma ferramenta aqui na aula 3, tá? Na aula 4, tá, novamente, né, vou falar sobre a ciência de dados, né? Ó, olha só o Power BI aqui, alguém falou que utilizava o Power BI, né? Já vai utilizar aqui também essa ferramenta, é uma delas, né, que a gente vai utilizar. E somos obrigados a fazer prova, né? Então, aqui no dia 30/3, a gente vai ter a nossa primeira avaliação escrita, tá? Essa avaliação ela vai ser individual, né? Nós vamos utilizar o AVA, né, para fazer essa avaliação, né? A gente vai ver aí, vai ter alguns, se não me engano, a recomendação é 3 dias aí, eu vou ver como é que ficou o padrão aí das avaliações, tá? A gente vai seguir o mesmo padrão das avaliações. Então, o que vai acontecer nesse dia, né? Dia 30/3, tá? E no dia 6/4, a gente volta, então, né, para ferramentas de ciência de dados, né? Vamos falar um pouquinho sobre o R, tá? Se der tempo, Python também. E, em seguida, na nossa aula número 8, que é dia 13/4, a gente vai ter um trabalho prático, tá? Que é a nossa avaliação 2. Tá? Então, esse trabalho prático vai envolver as ferramentas que a gente utilizou, né, que a gente fez exercício aqui até o momento, tá? E no dia 20/4, né, a nossa 9ª aula, vai ser a entrega da avaliação, tá? Quem ainda teve alguma dificuldade, né, pode contar com a ajuda do professor para finalizar o trabalho.
e fazer a entrega. Okay? E aí também já, né, já recebe aí a sua avaliação, né, e já fica sabendo aí no dia 20 mesmo, de 4, ou no máximo no dia 21, né, na quarta-feira, se já está com, com a nota já suficiente para fazer a validação da disciplina, né, para passar, ou se ainda é necessário a avaliação N-1, tá? Caso seja necessário a avaliação N-1, é bem provável ainda, né, que, como é muito rápido, a gente vai estar lá em abril, né, 27 de abril, a N-1 também vai ser lá no AVA, né? Vai ter a nossa avaliação no AVA para fazer a N-1. Alguma pergunta até agora? Como todos estão em silêncio. Ok, Não, continua me ouvindo. Uhum. Por isso que a aula presencial a gente já olha e já está sabendo se só no olhar se tem dúvida ou não, né? Aqui a gente fica sem o contato, né? Pessoal, e aí nós já tínhamos comentado, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui ao assunto, né? Metodologia de ensino. Então, durante o período de pandemia, né? As aulas, elas vão, então, atender aí o disposto no plano de contingência, né? Do Covid, do Unibap, né? Então, as aulas, elas serão as aulas teóricas, né? Do curso de graduação, né? Todo o curso de graduação, no caso, sistemas de informação, essa disciplina, vai acontecer dessa forma, né? Então, ela será presencial, né? E também remoto, tá? Caso o professor não seja do grupo de risco. Eu sou velhinho já, mas ainda não sou no grupo de risco, né? Então, estou habilitado aí a fazer aula presencial, tá? E aí, como alguns de vocês já, assim, já se colocarem interessado em ter aulas presencial, né? Na próxima semana, então, a gente vai ter a nossa primeira aula presencial lá no Unibap. Vamos voltar lá ao Unibap. Alguém de vocês já voltou lá? Não? E não, né? Tá? Então, o acadêmico ele deverá escolher, né? Previamente, em qual formato participar. Então, vocês já devem ter recebido aí um formulário, provavelmente, né? Vocês já preencheram, né? Qual seria a forma que vocês vão participar das aulas, né? Que colocaram lá que gostariam de participar de forma online, vão assistir de casa, né? Ou de algum outro local que tenha a internet, né? E as aulas serão gravadas, tá? E os que colocaram lá é importante, tá? Então, as pessoas que vão participar das aulas, elas precisam informar, né? Elas precisam ter respondido lá o formulário informando que vão participar de forma presencial, tá? Caso alguém não fez isso, né? Ou colocou lá que quer assistir de forma online, mas mudou de ideia, quer participar presencialmente, pode fazer, claro, tá? Mas aí tem que fazer comunicado lá para o coordenador, né, que quer fazer esse ajuste aí na forma de assistir às aulas, tá? Está pedindo aqui, né, que seja feito isso com antecedência de 7 dias, tá? Isso porque as salas precisam ser preparadas lá, né? Tem que ter um local distante de todos, né? Com todos os cuidados para que isso aconteça, né? Essas aulas de forma segura, tá? As aulas práticas e estágios, né, curriculares, né? Então, estão sendo ainda ofertadas de forma presencial, tá? Não é o caso da nossa disciplina aqui, né? Se fosse possível, seria muito interessante, claro, utilizar laboratório, né? Mas, primeiro que a nossa disciplina é curta também, né? Então, a gente vai fazer as aulas
utilizando os computadores, tá, dos próprios alunos. Vamos instalar as ferramentas ali, tá, e fazer em sala de aula mesmo, tá. Todos que vão participar de forma online costumam levar computador para a sala de aula? Alguém não costuma levar? Sim, eu sempre levei. Tá, ok. Então, na disciplina, né, de Big Data, quem for participar nas aulas presenciais, por favor, traga o notebook lá, que a gente vai fazer em sala de aula mesmo, fica mais fácil de a gente, como a sala de aula já vai estar preparada, né, com o distanciamento, né, então fica mais fácil trabalhar em sala de aula, tá? A rede lá, ela foi melhorada, né? Nós tínhamos problema de internet lá, né? Mas já foi feito um upgrade lá na rede sem fio. Então, segundo o Nassim, que recebeu as informações da área de TI, é possível a gente fazer as aulas em sala de aula sem nenhum problema, tá? Alguma pergunta aqui? Ok? Continuando aqui ainda, o que mais que nós temos? Claro, né? Cabe salientar que acadêmicos pertencentes aos grupos de risco não poderão participar das atividades presenciais. É importante. Aí também, né, eu já estava conversando com um aluno aí no início das aulas, né, se tem alguém em casa, né, com algum problema aí um problema de imunidade, né, imunidade baixa, também é interessante aí que proteja também, né, as pessoas que estão em casa, né? Claro que na universidade vai ser tomado todos os cuidados, né? Mas como só o fato de a gente estar em contato com outras pessoas aí, né? Enfim, tem um meio de transporte que pode ter alguma forma de pegar esse vírus, né? Dependendo do número de acadêmicos que optarão pelo ensino presencial, né, e a capacidade de sala de aula, né, não tiver capacidade na sala de aula, né, poderá haver rodízio de grupos de alunos semanalmente, né, a fim de evitarmos aglomerações e mantermos o distanciamento social. Acredito que, pela quantidade de alunos da nossa disciplina, acho que isso não deve acontecer, né, porque são 9 matriculados, né? E se todos os 9 resolverem participar, acredito, né? Tem que ver com a sala que a gente foi alocado lá, que não tem esse problema, tá? Bom, vocês também serão avisados, né? Mas já alertando, que quem participar, né, das aulas presenciais, que chegando na universidade, procurem diretamente a sala de aula, né? Já entre na sala de aula lá, não fique circulando, né, pelos... Tá? Quem precisar fazer algum lanche, a lanchonete vai ficar aberta, tá? Vai estar aberta lá, porque de repente tem algum aluno que sai do trabalho e vai direto lá para a Univale, então pode precisar de fazer algum lanche, mas por favor, né, quem não tiver essa necessidade, tá, já vai direto para a sala de aula e assim evita, né, as aglomerações aí nos corredores, tá bom? Como é que vai ser a avaliação? Já tinha explicado ali, né, lá no cronograma das aulas, então a gente vai ter uma avaliação individual, tá? Essa vai ser lá pelo AVA, né? Na verdade, as duas vocês vão publicar lá no AVA, né? Mas a primeira tem dia de prova, né? Uma prova individual. A segunda avaliação, ela vai ser um trabalho prático, tá? Também de forma individual, até porque não faz muito sentido a gente trabalhar em dupla, né? Agora,
né, com esse distanciamento social, tá? Então, a gente vai fazer um trabalho prático aí, individual, tá? E a segunda avaliação, ela vai contemplar também alguns outros trabalhos práticos, tá? Alguns exercícios, esses exercícios que em cada aula a gente vai ter, ela será, ela vai compor a avaliação 2, tá? Então, por isso tem trabalhos práticos, tá? Então, tem um trabalho final com peso maior, né? Mas os demais exercícios e trabalhos que a gente vai desenvolvendo aí aula por aula, elas vão compor a avaliação 2, ok? E aí, no final, a N-1, né, que vai eliminar a menor nota, tá? A média final deve ser maior ou igual a 6, né? Então, aqui, né, já novamente falando, durante o período de pandemia, né, sistema de avaliação, ele seguirá também, novamente, lá o que a instrução normativa lá, né, que já foi divulgado no ano passado, né? Perguntas aqui? Não, né? Tranquilo? Alguma sugestão? Não. Não, tranquilo. Bom. E atividade prática, então, ela será trabalhos, né, de envolvendo Big Data, tá? Captura de dados, análise de dados, tá? A gente vai falar mais fortemente de análise de dados, tá? E aí a bibliografia envolve aí a disciplina, tá? Então, a bibliografia básica, né, e a complementar aqui, tá? Esse plano de ensino também já está publicado lá no sistema acadêmico, né? Você já tem acesso também, né? E encaminho também lá no AVA para vocês, tá? Vai ficar disponível lá. E aqui a gente encerra, então, o plano de ensino, tá? Quanto ao plano de ensino, ficou alguma pendência, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tá bem tranquilo. Tranquilo. Vocês não têm nenhuma sugestão? Hoje pode dar sugestão. É isso aí. De boa. Ok, tá bom. Pessoal, durante o semestre agora, né, já aproveitando aqui, no primeiro dia de aula é interessante a gente trocar, né, algumas informações e alinhar a forma como vai ser conduzido a disciplina, né? É claro que a gente tem que ter uma linha, não posso aqui aguardar, né, primeiro contato com vocês para depois planejar a disciplina, né? Claro que não dá para fazer isso. Eu tenho que ter um modelo, né? E conforme as sugestões de vocês, a gente pode verificando se é possível ou não adequar, né? Mas durante as aulas também, por favor, né? Quiserem mandar no privado, no WhatsApp, tudo bem, ou então aqui de forma pública, né? Se tiver alguma sugestão, por favor, vão encaminhando, vão dando sugestões, vão dando feedback aí do andamento das aulas, tá? Porque daí a gente consegue aproveitar melhor, né? Se vocês falarem lá na aula 8 que seria mais interessante que tivesse de uma outra forma, aí eu vou dizer assim, pessoal, infelizmente não dá mais, né? Mas se nas primeiras aulas tiver alguma sugestão, né, a gente pode discutir para ver se é possível fazer esse ajuste, né? Então vamos conversando aqui, vamos trocando informações. Eu vou já abrir aqui, então, alguns primeiros conceitos que a gente vai conversar aqui também, tá? Apareceu aí?
o slide de Big Data está aparecendo aqui para mim. Não sei se é também. Isso, Sim, foi tá? processamento e análise. Aham. Tá, então, é exatamente isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre Big Data, né? Isso não é mais um tema novo, né? Não dá para dizer que ninguém ouviu falar, né? Todos já ouviram falar sobre o assunto. Mas vamos começar a falar um pouquinho dos conceitos aí, né? Então, quando se fala em Big Data, a gente fala de processamento e análise de conjuntos de dados extremamente grandes, né? Que não podem ser processados, né, utilizando de ferramentas convencionais de processamento de dados, né? Isso é um dos conceitos que envolve o Big Data, né? Ou ainda, né, os dados do Big Data podem provir de diversas fontes, né? Podem ser estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Então, não é os dados convencionais, né, que estão dentro da nossa empresa, estão organizados de forma que a gente possa facilmente utilizar, né? Conectar lá numa ferramenta que possa conectar no banco de dados, né? Dar escrever uma query, né? Ou qualquer outra ferramenta lá e já começar a utilizar. Muitas vezes não estão assim prontinhos para serem utilizados, tá? E aí, gostaria assim de falar um pouquinho aqui do histórico, né? De revoluções, né? Então, a primeira revolução que a gente teve ali foi a Revolução Industrial, né? Lá nos anos 1700, né? A Revolução Industrial, onde muitos produtos deixaram de ser manufaturados, né? Para serem produzidos de forma industrial. Então, gerou uma grande revolução, né? A economia, ela se voltou às indústrias. Na verdade, até hoje ainda né? A indústria ainda comanda a economia, né? Mas teve lá nos anos, né, de 1800 que houve uma revolução da indústria, né, com a utilização da eletricidade. Então, foi um grande avanço também, né? As fábricas, das indústrias, elas se tornaram muito mais ágeis, né? Muito mais econômicas, com a possibilidade de produzir muito mais através da eletricidade. E aí, uma outra revolução, né, que a gente já vem acompanhando também, que a gente faz parte, né, é a revolução da computação, né? A indústria com a utilização da computação. Começou lá, né, nos anos de 1900 já, né? Mas um pouco mais ativo, né? Nos anos atuais. Mas a partir daí, né? Começou, inclusive, logo em seguida, né? 1980 aí começou a aparecer empresas, né? Que começaram a ganhar muito dinheiro, a revolucionar a economia, se utilizando de fabricação de equipamentos ou sistemas, né? E agora, né, nós estamos vivendo a revolução, a quarta revolução da indústria, que é da inteligência, né? Ou seja, de como se utilizar de dados, né, para tomar decisões inteligentes. Então, é uma outra forma. Não é mais só armazenar dados, né? Não é só mais ter sistemas para resolver os processos operacionais da empresa. Não, nós estamos numa era de revolução, né, pela inteligência, ou seja, como que a gente consegue responder, tomar decisões de forma inteligente utilizando dados.
E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também, porque para mim, assim, no local onde eu trabalho, isso é muito visível, né? E algum tempo atrás não era dessa forma, tá? Mas hoje, qualquer processo dentro da empresa, né, qualquer decisão, antes de ser tomadas as decisões, tu precisa cruzar informações, buscar uma quantidade de dados e apresentar aqueles dados de uma forma que mais facilmente, né, de uma forma mais didática, para os tomadores de decisões tomarem decisões. Tá? Então, eu apresento o problema, mas não é só o problema. Tá? Que dados nós temos sobre aquele problema? Né? E aí, apresentar de uma forma que as pessoas que têm o poder de tomar a decisão consigam tomar essa decisão de uma forma baseada em dados. Vocês têm observado isso também nas empresas que vocês trabalham? E, pessoal, quem gostaria de falar um pouquinho? Como é que é a pergunta? Estou falando aqui sobre a quarta revolução, né, da Sim. indústria, que é da inteligência. Eu estou falando o seguinte, né, com base, né, nessa revolução, eu tenho notado, assim, né, onde eu trabalho, os processos que eu acompanho, que em reuniões que são apresentados problemas, não são mais só problemas que devem se trazer, né? Nessa mesma reunião, quando apresentam problemas, o tomador de decisão, ele exige uma quantidade muito grande de informações a respeito daquele problema, tá? E é cruzamento de muitas informações, a utilização de informações de Big Data, informações internas, o cruzamento disso e uma apresentação dessas informações de forma inteligente ou de forma organizada, que as pessoas, né, que estão participando dessa reunião consigam rapidamente ter noção de qual é a melhor decisão a ser tomada. Vocês têm participado de algum tipo de ação, né, ou de reunião dessa natureza, ou as pessoas demandam para vocês esse tipo de informação? Cara, ali com a gente tem a parte do BI que representaria essa parte, mas não, reunião eu não participo. Mas eu cheguei a Né? mexer em algo que vem de demanda, que a gente sempre está fazendo alguma coisa para algum cliente frente ao BI. Daí retorna para Certo. ele as informações para auxiliar na decisão. Quem está Mas falando é somente o isso. André? Não, é o Maboni. Ah, O uma André, boa. ele não tem o microfone, ele tá falando ali no. Tá escrevendo. Ah, tá. Uma boa, isso mesmo. O BI, com certeza, tá? É uma das ferramentas, né, que vai ajudar na tomada de decisão, tá? E mas é cada vez mais assim, né? Cada problema que são apresentados parece que é muito dinâmico, né? Por isso o BI, né, que permite facilmente tu apresentar as informações de N formas, né? Informações internas e muitas vezes a gente precisa buscar informações externas, né? Que estão lá no Big Data, mas que eu preciso cruzar junto com as internas, né? E apresentar um cenário aí que permita a tomada de decisão, né? Mas com certeza Sim. o BI ele é uma ferramenta que ele está totalmente alinhado a essa a quarta revolução aqui, que é a revolução da inteligência dos dados, né? E provavelmente na hora de apresentar os dados, né? Precisa não só apresentar, né? Mas pensar de que forma, qual é a análise que eu vou utilizar, como que eu vou apresentar esses dados para se tornar mais fácil o entendimento daquelas informações, né? Concorda? Sim.
Sim, totalmente. Perfeito. Aqui na apresentação eu não estou conseguindo visualizar se tem alguém escrevendo no chat, aí se tem alguém que está contribuindo. O André, ele colocou que hoje ele não participa mais das reuniões, mas quando ele trabalhou com o BI, ele realizava a montagem de gráficos. E ele sempre participava daí dessas reuniões. Ele mandou isso aí no chat. Perfeito, é isso mesmo, tá? Hoje eu faço assim, o papel de um cientista de dados, né? Hoje à medida que a gente vai evoluindo, que a TI vai evoluindo, vai surgindo novos cargos aí, né? Provavelmente muitos de vocês trabalham também, né, com isso, né? Que trabalha com BI também se encaixa nesse cargo, né? Cientista de dados aí, porque não é somente organizar os dados internos, né? Tem que ter muito cruzamento aí e semanalmente surgem novas necessidades aí de cruzamento de dados, né? Então, esse é o papel aí do cientista de dados, né? Tu entender o processo, né? Por isso que acho que assim, ó, uma das coisas que eu gostaria de transmitir para vocês, né? Nessa disciplina também, não somente a tecnologia, não somente de que forma utilizar, qual é a tecnologia utilizar, mas, né? Como vocês aí têm falado, né, alguns de vocês que participam de reuniões, por que vocês participam dessas reuniões? Porque é interessante conhecer o processo, conhecer o problema, aquilo que está sendo analisado, né? E aí tu conseguir, junto com as áreas operacionais, né, ou seja, com as áreas que cuidam daquele processo operacional da empresa, achar uma solução, né? Achar nos dados, né? Nas informações que estão apresentadas nos dados, qual é a melhor decisão a ser tomada, tá? Então, a gente acaba ajudando na decisão, né? Ajudando muito o tomador de decisão, tá? Essa é a nossa função aí dentro dessa área. Então, dentro desse conceito, né? E até mesmo aqui para justificar o Big Data, né? Só algumas informações aqui, então, né? Aproximadamente 80% dos dados, hoje em dia, são não estruturados, né? Ou estão em diferentes formatos, né? O que dificulta a análise. Tá? Nem tudo está organizado em banco de dados, né? Tem muitas informações não estruturadas, né? Ou semi-estruturadas. Eu tenho uma informação aqui antiga, né? Que eu não conseguia atualizar, mas isso era de 2019, né? Um artigo de 2019 falava o seguinte: estima-se que no final de 2020, né, existam cerca de 35 zettabytes de dados armazenados no mundo, né? E aí só a informação do que é um zettabyte, né? Que vale a 1 bilhão de terabytes. E que a cada 2 anos essa informação ela dobra, né? Isso a gente já sabe, tá? Outras informações ainda, né? E aqui, não sei, tá? Vou fazer algumas perguntas para vocês. Gostaria que alguém de vocês comentasse algumas coisas aí. As empresas sabem que precisam analisar os dados? Muitas empresas sabem, tá? Mas que até bem pouco tempo atrás não sabiam. É o caso da empresa que eu trabalho. Tá? Então, claro que sempre se utilizou dados, né? Claro que sempre vai se utilizar dados. Mas não com essa quantidade de informações aí que são utilizados hoje, né? Sabe que os dados estão disponíveis? Claro que toda empresa sabe, né? Que existe um sistema que cadastra, tal, né? Que os dados estão disponíveis nos sistemas que vão utilizar esses dados aí para controlar, né? Toda empresa sabe que existe um controle de estoque, né? E que tem um relatório lá, né? Ou que tem um processo que vai avisar quando tem que repor estoque. Mas não é disso que eu estou falando, né?
estou falando uma informação que está, por exemplo, apresentada nessa figura aí, né? Será que as empresas sabem que as redes sociais fornecem dados? Será que as empresas sabem que existe uma quantidade infinita de dados públicos disponíveis gratuitamente para as empresas cruzarem com os dados que elas têm internamente e que podem ser utilizados? Que os dispositivos produzem dados, né? Imagina o celular de vocês, durante essa aula aí, está produzindo dados. Recebeu dados de vocês, mas gerou uma informação de aonde vocês estão atualmente, né? Nesse último final de semana, estava conversando com um amigo meu, que tem uma filha adolescente, e ele falando que do celular dele, ele sabe aonde a filha está, ou seja, então, só o fato da filha dele estar andando com o celular está produzindo dados, né? Assim, os carros estão produzindo, enfim, a forma de ouvir música é diferente, né? E aí vocês estão, em algum momento, lá no Spotify, cadastrando uma playlist, né? Está produzindo dados, né? Enfim, os eletrodomésticos estão produzindo dados, né? Será que as empresas sabem que essas informações estão disponíveis? Né? Que eu posso cruzar esse tipo de informação? Muitas sabem, né? Mas talvez nem todas. Então, a nossa função também, né? Talvez ajudar as empresas aí a cruzar esse tipo de informações quando estão participando de reuniões. Por que não, né? Vamos tentar utilizar as informações do nosso Big Data para ajudar nas tomadas de decisões das empresas, né? Outro dia, olha só um exemplo simples, né? Eu peguei lá um grupo de WhatsApp da minha família, né? A família lá que a gente tem, e aí gerei uma nuvem de palavras, né? Das conversas do grupo do WhatsApp. E aí apareceu lá, né? Uma informação ali que ficou relevante, é o bom dia. Bom dia e parabéns. Ficou evidente. Aí alguém falou assim, mas a gente não dá boa noite para ninguém aqui? Pois então, né? São coisas bestas, né? Mas olha só, gerou uma tomada de decisão, né? Aí um tio meu falou assim, mas então eu vou começar a dar boa noite também. Parece ser besta, né? Mas foi uma informação totalmente desestruturada, e aí foi utilizado lá uma ferramenta de análise de dados, que gerou uma nuvem de palavras, acho que você já deve conhecer essa ferramenta, né? Simples, e aí gerou uma tomada de decisão. Outro dia, né, alguém fora da minha empresa, ali que trabalha num hospital, estava fazendo lá um programa lá também, né, na área de RH, e aí tinha um cadastro lá, tinha um formulário que preenchia, né, e tinha algumas perguntas lá, um comentário. E essa pessoa pediu para assim, como é que eu vou analisar esses comentários aqui? E aí eu, então, criei uma aplicação que ele ia atualizando, né, de forma online uma nuvem de palavras. E aí, nossa, ela ficou maravilhada, né, com aquilo, porque rapidamente, naquele monte de informações totalmente desestruturadas, começou a aparecer informações positivas e informações negativas. Tá? E aí, esse hospital aí, né, que recebeu essas informações aí, o RH, começou a tomar algumas decisões, né, em cima dessas informações. Olha só, coisa simples,
muito simples de fazer, né? Informações totalmente desestruturadas que levam a alguma tomada de decisão. E o que gera dados? Né? São só os computadores? E outros objetos podem gerar dados? Né? O que fazer com esses dados? Eu dei algum exemplo para vocês, né? Mas acho que nessa disciplina, além de a gente entender, né, as ferramentas que existem, talvez até colocar lá uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? E aí gostaria que vocês repassassem também, né, aos gestores de vocês, né? Por que não utilizar mais dados? Né? Então, uma informação: cerca de 90% dos dados gerados no planeta foram gerados nos últimos 2 anos. Metade do planeta já acessa a internet. São dados também, né? São de final de 2019, aí, tá? Tem quase 1 ano e pouquinho essas informações, né? Geramos atualmente uma grande quantidade de dados. Aqui uma informação aqui, né? O Facebook recebe mais de 1 bilhão de usuários por dia, né? Muitas fotos estão sendo publicadas a cada dia, né? Esse exemplo aqui, ele fala muito do Facebook, né? O Facebook é uma das ferramentas muito utilizado nos Estados Unidos, né? Aqui a gente também utiliza, mas não tão forte como os Estados Unidos, né? Aqui falando também sobre o Netflix, né? Que ele vem utilizando cada vez mais, né? Então, já se falando aqui, né, que uma previsão aqui, né, em 2020, no primeiro trimestre de 2020 também, são dados que foram coletados lá de 2019, né? Tinha mais de 15 milhões de assinaturas. E cada vez mais as pessoas estão deixando de utilizar a TV, né, de forma tradicional, para buscar programação dentro do nosso Big Data, né? O Netflix também faz parte do nosso Big Data. Enfim, aqui outras informações aqui, né, de equipamentos, né, que são conectados à internet, né, também de 2020. Outros equipamentos que produzem quantidade muito grande de dados, né? Tipos de dados que são utilizados, né? Bancos relacionais, o mercado financeiro, como gera documentos, né? A gente tem documentos físicos de log, ou seja, são muitos documentos que não se fazia nem sentido utilizar esses dados aí até bem pouco tempo atrás, né? Mas hoje em dia cada vez mais as empresas estão exigindo que tenham aplicações que consigam utilizar tudo isso, tá? Até mesmo documentos físicos aí em papel, né? Mas que precisam ser utilizados em alguma aplicação. Eu trouxe aqui um caso de sucesso aqui da utilização de Big Data, né? Do Big Mac. Então, o Big Mac, todo mundo conhece, né? Uma das maiores redes de fast food do planeta, né? Trabalha com gerenciamento de mais de 34 mil restaurantes, servindo mais de 69 milhões de pessoas em 118 países. Tudo isso em uma frequência diária. Natural, né, imaginar que um gigante como esse gere uma grande quantidade de dados diariamente, certo? Mas o que a rede, né, do McDonald's, né, o M mais famoso do mundo, faz com esses dados? Com esses rastros de dados? O McDonald's, ele coleta e combina múltiplos de dados de suas lanchonetes ao redor do mundo a fim de padronizá-los. E, com isso, compreender as reações do seu público, as expectativas de cada nicho em torno dos seus produtos e as alterações logísticas e de design que podem ser feitas para melhorar a cadeia de serviço. Tá? Então, o McDonald's se utiliza. Já foram lançados novos sanduíches
a partir de estudos de análise de sentimentos, né, realizados em mídias sociais, né, foram feitas promoções em tempo real, acompanhamento de perto, né, por cientistas de dados, que mensuram e atendem as manifestações e reações do seu público, né, alterando estratégicas em tempo real. E até a logística, né, do drive-thru, que é alterado, né, em cada país de acordo com as alterações dos seus consumidores. Então, toda essa questão de design, né, tempo de espera, informações provenientes de seus funcionários do ponto de retirada dos produtos, né? Tudo isso por meio de ferramentas de Big Data. Tá? Um exemplo aqui de sucesso do Big Data. Tá? E aqui eu coloquei, então, uma nuvem de palavras, né, de algumas tecnologias, alguns conceitos que a gente vai começar a estudar aí durante a nossa disciplina de Big Data, tá? Agora, falando um pouquinho mais, né, mesmo aqui durante a pandemia, né, a pandemia acabou nos voltando um pouquinho mais, né? Garanto que cada um de vocês aí durante a pandemia aprendeu alguma coisa nova, fez algum curso novo, se utilizou do Big Data para aprender, né? E até trouxe um caso aí, né, do Dr. Knight, né, que se utilizou do Big Data, né, de informações do Big Data. Vocês conhecem esse caso aí? Vocês podem buscar na internet para conhecer um pouquinho mais, né? E ele era um cara que na área de tecnologia da informação, mas o filho dele estava com um problema, né, e estava condenado aí até a morte, né? E esse problema é um problema de cromossomo. E aí ele começou a pensar assim, pô, mas espera aí, eu trabalho com dados, né? E eu consigo utilizar algumas ferramentas, fazer uma análise de dados e descobrir padrões de comportamento, né, escondidos. Então ele começou a fazer exames, né? Contratou exames aí, até que descobriu o padrão de comportamento, né, dos cromossomos lá, e achou um defeito no cromossomo do filho dele. E aí, com novos estudos também, ele descobriu remédios que poderiam reverter isso aí. Tá? Enfim, é um caso de sucesso aí, né, que aconselho vocês aí a dar uma estudada, né, tem disponível na internet aí, de como que alguém da área de tecnologia da informação se meteu na área de medicina e conseguiu sucesso utilizando de dados, né, e análise de dados e a utilização do Big Data em favor do filho dele. Tá? Então, o que leva a gente a estudar, né, e a buscar novas tecnologias? Primeiro, né, o aumento do volume de dados, a limitação dos dados relacionais. Tá? Então, existe uma limitação, né, dos dados relacionais, a gente precisa utilizar os dados relacionais, mas cruzar com outros, né? A oportunidade de realizar computação paralela, utilizando hardware de baixo custo. A gente vai ver que a utilização de hardware em paralelo, né, vai resultar em baixo custo. Tá? Mais uma informação aqui do Google, né, que estima-se aqui, enfim, mais voltada à quantidade de dados também, né? Novamente falando de Big Data, né, então é a capacidade de uma sociedade de obter informações de maneira nova, né, maneiras novas, a fim de gerar ideias úteis, né, e bens e serviços de valor significativo. Tá? Então, nova forma, né, de se utilizar, gerar valor a partir de dados. Né? Big Data é uma coleção de conjunto de dados grandes e complexos que não podem ser processados por banco de dados ou aplicações
de processamento tradicionais. Tá? Vamos ver que são as aplicações tradicionais não têm essa capacidade. Big Data é uma nova geração de tecnologias e arquiteturas desenhadas de maneira econômica para extrair valor de grandes volumes de dados, né, proveniente de uma variedade de fontes, permitindo alta velocidade na captura, exploração e análise de dados. Um outro conceito de Big Data. Tá? E aí, provavelmente, vocês já se depararam com esses, né, os 3 Vs do Big Data. Né? O que é Big Data? Né? São os 3 Vs. É volume, então tem uma grande quantidade de volume de dados, variedade, ou seja, não são só dados estruturados, né? São vídeos, imagens, músicas, né? Tem uma variedade de dados e uma velocidade, né? Então, a gente precisa desses, são os 3 Vs aqui, né, que formam o conceito de Big Data. Obviamente que esses Vs aqui foram sendo implementados, né, por exemplo, com o quarto V, né, que é a veracidade, né, que as informações precisam ser verídicas, né, precisam ter uma veracidade das informações, não informações que não podem ser utilizadas, né. E por último, né, daí, complementando, né, se fala o 5V, que é o valor, ou seja, além do volume, variedade, né, da velocidade, da veracidade, essas informações precisam agregar valor. Tá? Esses são os Vs aí do Big Data. Então, né? Como são esses dados? São dados estruturados? Sim, também são dados estruturados, mas são dados também não estruturados, né? Então, os estruturados possuem um esquema fixo, né, um formato bem definido, conhecimento prévio da estrutura, simplicidade de relacionar as informações, né, mais dificuldade de alterar o modelo. Enquanto que os dados não estruturados, eles não têm tipo pré-definido, né, não possuem estrutura regular, pouco nenhum controle sobre a forma, mas a manipulação é mais simplificada, né? E maior facilidade de alteração do modelo. Tá? Então, entra, né, os bancos de dados, né, estruturados, que a gente conhece, né? Oracle, MySQL, PostgreSQL, né, SQL Server, e os NoSQL, né, que são MongoDB, né, o HBO, Couchbase, a gente vai dar uma estudada aí durante essas aulas aí da disciplina. Tá? Aqui, eu gostaria de chegar aqui nessa figura aqui, para entender exatamente como é que funciona a escalabilidade do Big Data. Então, aqui na primeira parte, aqui na parte esquerda da figura, a gente tem uma escalabilidade vertical, né? Ou seja, a gente está bem acostumado a visualizar isso aqui nas empresas que a gente trabalha, né? Eu tenho um servidor pequenininho lá, a empresa é pequena, a quantidade de dados é pequena. Mas chega algum momento que esse servidor ele não tem mais capacidade. O que se faz? Troca esse servidor por um servidor com maior capacidade. Quem já não viveu isso, né? Eu, então, perdi as contas de quantas vezes eu passei por isso. Até porque a tecnologia vai evoluindo, né? E a troca de servidor para um servidor cada vez maior sempre foi necessário. Né? E a gente percebe que esses servidores, né, conforme o aumento da necessidade de armazenar mais dados ou de processar mais dados, a gente compra um servidor maior e, obviamente, que sempre gasta mais dinheiro. Os servidores são sempre cada vez mais caros. Essa é a forma tradicional de escalabilidade. Agora, na horizontal, é diferente. Tá? Então, eu tenho um servidor,
né, aqui na direita, e preciso aumentar a minha capacidade. O que eu faço? Compro 2 servidores, adiciono mais um servidor, adiciono mais um, fica com 3, 4, 5, e assim vai, tá? Ele vai escalando, aumentando a capacidade, né, de forma horizontal. E aí vocês concordam que comprar equipamentos menores, mais equipamentos menores, é muito mais barato de comprar um único equipamento com a grande capacidade, tá? Mas aí tem que ter uma tecnologia capaz de utilizar esse tipo de escalabilidade, né? É aí que entra o conceito de Big Data, né? Então, aqui alguns exemplos aqui de aplicações de Big Data, né? Muitos de vocês mesmos já citaram aqui, né? E outros vocês já conhecem, tá? Envolve, então, a utilização de dados do Big Data, envolve a utilização de grande quantidade de dados ou de dados não estruturados, né? Ou ainda de análise de dados, né? De ferramentas que consigam fazer análise desses dados, né? E utilizar de forma inteligente. Tá? E aqui, então, também aqui novos exemplos aqui de aplicações de Big Data, né? E outros exemplos práticos aqui, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, essa figura da esquerda, o que a gente consegue visualizar aí de Big Data? São carros, né, andando na rua e produzindo dados. Os carros produzem dados para o Big Data? Hoje em dia, com certeza, né? Existem carros mais modernos que com muitos sensores, né? Então tem sensor em pneu, em motor, enfim, temperatura, é muito comum, né? Transmitir essas informações para o painel é muito comum também. Mas muitos deles já se conectam com redes, né, dos fabricantes, alertam uma concessionária que um determinado veículo está com um problema, né? E já starta, por exemplo, um processo lá de disponibilização de uma determinada peça que precisa ser substituída, enfim, né? Agendamento na concessionária, porque o determinado veículo precisa fazer uma revisão, uma substituição de uma peça. Então, gera informações do Big Data. Tá? Se utilizam informações, né? Se utilizam de informações de qual é a concessionária que possui aquela peça, qual é se utiliza de informação de onde está o carro naquele determinado momento, qual é a concessionária mais próxima que possui aquela peça e faz o agendamento. São exemplos. Outro exemplo, por exemplo, aqui agora da direita, de informações, eu tenho aqui uma figurinha, né, onde tem lá sistema de irrigação. Tá? Então, uma determinada plantação, ela precisa fazer irrigação, né? Mas essa irrigação, ela pode ser inteligente, ela pode saber que amanhã de manhã já vai chover, tem uma previsão de tempo que já vai chover. Essa previsão de tempo está disponível no Big Data. Então, hoje, no final do dia, não precisa mais fazer a irrigação, não precisa mais gastar água, tá? Ou até mesmo fazer uma previsão que amanhã vai ter muita água, vai ter água além do que é necessário, até água demais. Então, é extremamente necessário que hoje, durante o dia todo, não se faça a irrigação. Tá? São informações do Big Data que está disponível para as aplicações, né? Além de internet das coisas, né?
que todos os equipamentos podem produzir informações e várias aplicações serem utilizadas, tá? Exemplos aqui, né? Esse quadro aqui, eu achei muito interessante. E até acho que faz sentido a gente saber de onde a gente deve concentrar as nossas energias para estudar, para nos desenvolver, e aonde que os equipamentos ou os nossos sistemas podem resolver problemas. Então, tem 4 quadrantes aqui, né? Tem, do lado esquerdo, tem a otimização, do lado direito tem a criatividade, estratégia. Para cima tem a requer empatia, para baixo não requer empatia. Então, vamos começar aqui no quadrante esquerdo inferior, tá? Que está aqui em azul e A. O que isso significa? São problemas que precisam, são problemas de otimização e não requer empatia. Tá? O que é empatia? Empatia é se colocar, né? É entender a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa. Então, problemas de otimização que não requerem empatia não precisam mais de seres humanos para ser resolvidos. A IA, utilizando de dados, consegue resolver. Agora, problemas de otimização, mas requer empatia, a IA pode resolver, a IA está aqui, ó, em azul, mas está em laranja aqui, ó, a utilização de humanos também, no caso da empatia. Tá? Então, pouco de IA, mas também com a utilização de capacidade humana. O quadrante inferior direito são os problemas que não requerem empatia, mas são problemas de criatividade ou estratégia. Aqui existe um pouquinho de azul, né? A IA está aqui, ó, existe um pouquinho de azul, mas grande parte necessita de humanos, porque a criatividade, a estratégia ainda é dos humanos. Tá? Então, aqui a gente domina isso aqui. Tá? Agora, no quadrante onde requer empatia e criatividade, existe IA aqui? Não. Não tem nada de azul aqui, né? Está totalmente laranja aqui. Tá? Então, isso significa que é a área dos humanos. A nossa área aqui. Aqui que a gente vai concentrar, né, são as atividades que nós vamos desenvolver sem, por enquanto, né, vamos falar assim, a utilização da IA. Ainda não conseguimos resolver esse tipo de problemas. Tá? Agora, problemas de otimização que não requerem empatia, a IA está aqui, ó, podemos resolver esses problemas com inteligência artificial. Agora, falar um pouquinho sobre os profissionais, né? Profissionais de Big Data. Então, aqui temos principalmente 2 áreas aqui, principais, aqui, que a gente, que pode ser divididas, tá? E aqui já existe, por exemplo, faculdades específicas, né? Ou especializações. Eu vejo muito, assim, ó, tem especializações específicas de cientista de dados e tem especializações específicas de engenheiro de dados, tá? São 2 grandes áreas que envolvem Big Data. Vamos falar um pouquinho sobre o cientista de dados. O que o cientista de dados faz? Então, ele vai trabalhar, né, com a formulação e validação de hipóteses, né, extrair insights, né, a partir de dados. Tá? É isso que vocês têm falado lá utilizando BI, utilizando mineração de dados, inteligência artificial, né, enfim, outras tecnologias, tá?
Então, vai trabalhar aqui principalmente, né, com mineração, sistemas de recomendação, machine learning, inteligência artificial, modelagem, estatísticas. Não tem aqui, né, mas ainda vai trabalhar com BI também, tá? E aí, quais são os conhecimentos que precisam ter aqui? Matemática, estatística, visualização de dados, né? Programação, enfim, machine learning. São os principais conhecimentos que precisam ter esse profissional. Além desse, né, um outro profissional que também trabalha nessa área, mas mais voltado à engenharia de dados, ele trabalha mais com o fluxo, né, com as fontes de dados, sistemas de armazenamento, processamento, são responsáveis por definir as arquiteturas de dados, né, transformação, processamento, a integração dos dados, carregamento dos dados, análise de performance, enfim, é um outro profissional, tá? Na disciplina que a gente vai estudar, a gente vai falar um pouquinho dos dois, tá? Mas agora, já alertando, né? Normalmente, a gente fica mais especializado ou em engenheiro de dados, né? Data engineer, ou um cientista de dados, né? Um data science. Tá? Normalmente são duas carreiras distintas e requer estudo, né? Em uma dessas duas áreas. Quando tu busca as duas, tu acaba não se tornando assim tão especialista nenhuma nem outra, né? Mas é claro, em algumas situações, né? Empresas menores ou quando tu vai buscar desenvolver uma aplicação, às vezes é necessário, né? Estudar um pouquinho dos dois, né? No caso que a gente vai fazer aí na disciplina de Big Data, tá? Mas existem, inclusive, faculdades, né? Um curso de graduação específico em cada uma dessas áreas aí, ok? Aqui, exemplos aqui também, né? De como o mercado está buscando esses profissionais, tá? Então, peguei aqui duas reportagens, né? Uma um pouco mais antiga, de 2015, falando, né? Então, em 2015 falava, né? Até 2018 haverá um déficit de 140 a 190 mil profissionais, né? De TI, né? E aí o principal, a principal deficiência, né? São profissionais que atuam na área de Big Data, tá? Reportagem lá de 2015. E agora, o mais recente, né? De 2019, falando também, né? Que a necessidade de profissionais na área de TI, né? E principalmente de Big Data. E aqui, inclusive, aqui obviamente, são salários lá para São Paulo, né? Mas olha só aqui, cientista de dados, né? Salário aqui de em torno de 12 mil, 13 mil, né? Até 15 mil aí, ó. Cientistas, especialistas em cientista de dados, 19 mil e tal, né? Data Science, gerente de Data Science, né? Data Science de marketing, né? E os salários bastante elevados aí, né? Analistas de Data Science também, né? Enfim, parece que o mercado aí está pagando um bom salário para quem atua nessa área, tá? Na nossa região, não está tão aquecido ainda, né? Mas existe o trabalho remoto, né? Que até alguns de vocês já estão fazendo aí, né? Principalmente lá mais no norte de Santa Catarina, também já essa necessidade nessas áreas aí, né? Pessoal, e aí, são os primeiros conceitos aí de mineração de dados, enfim, Big Data, né, que a gente trouxe aí, e
trouxe alguns exercícios aqui para vocês, tá? O primeiro deles é um vídeo que fala de aplicações aqui, uma aplicação desse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, gostaria que vocês fizessem algum comentário aqui, tá? Respondendo essas perguntas aqui. Quais dados do Big Data foram utilizados nos exemplos de aplicações apresentadas? Qual a visão da reportagem em relação aos profissionais Big Data? Quais os principais conhecimentos necessários para o desenvolvimento de aplicação de Big Data? Descreva uma informação importante, né, revelada pelas aplicações de Big Data apresentada na reportagem. Tá? Então, o primeiro exercício. Depois, o exercício número 2 aqui, já é em função aqui da aula, tá? Então, o que eu gostaria que vocês falassem aqui? Primeiro, aquilo que vocês já me falaram oralmente, né? Escreva onde trabalha, na função que você... a sua função, né? E o que conhece sobre as tecnologias apresentadas hoje, tá? Segunda pergunta. Quais dos itens seguintes referem-se ao tamanho dos dados no Big Data? Então, a gente viu alguns conceitos aí, né? Eu gostaria que, base nesses conceitos, respondesse essa pergunta. Terceira, por que todos os dados do Big Data não podem ser processados em um ambiente tradicional? Então, falamos aí sobre alguns conceitos, né? Baseado nesses conceitos, respondam essa pergunta aí também, tá? Quarta, então, qual das alternativas está correto com relação a oportunidades do Big Data? Tá? Então, tem algumas opções aqui, né? Qual dessas opções aí está falando sobre, né, oportunidades que podem ser utilizadas, né, com dados do Big Data? Tá? E a quinta, explique por que a escalabilidade do Big Data tem menor custo do que no modelo tradicional. Falamos aí também, né, sobre esse item, então, faz parte do exercício aí, tá? Continuando, a sexta questão, a empresa que você trabalha, uma empresa que você conhece, né? Se não quiser falar sobre a empresa que trabalha, pode falar sobre uma outra empresa que conhece. Como as tecnologias de Big Data podem ajudar? Então, a gente falou aí, né? Vocês vão ver alguns exemplos aí também, né? Mas as empresas possuem dados internos, mas como algum dado, né, externo, ou até mesmo como que os dados gerados podem também incrementar o Big Data, né? Sétima questão, descreva alguma aplicação prática para o Big Data nessa empresa. Tá? Então, primeiro vocês vão falar de que forma que pode ajudar, né? E aí citar essa empresa X que eu estou falando, né? Uma determinada aplicação de Big Data poderia contribuir, poderia ajudar de alguma forma. Quais as vantagens que você consegue visualizar com a implementação desta aplicação? Então, a aplicação do item 7, né? Que vantagem a empresa vai ter com a utilização? Se quiserem responder a 7 e a 8 juntos, fiquem à vontade, tá? E a nona questão, eu vou excluir aqui, porque está na questão 5 aqui, tá? Então, temos 9 questões aqui. A questão 9 aqui, que não é a 10, então, né? É um novo vídeo que vocês vão assistir, que fala sobre, novamente, uma outra aplicação, né? E aí vocês vão responder o que foi utilizado, né? Então, assista o vídeo da aplicação e comente se nessa aplicação foi utilizado o Big Data.
Tá? Foi utilizado o Big Data nessa aplicação aí que vocês vão assistir nesse vídeo aqui? Tá? Essa é a pergunta 9. Tá? Edilson acabou de entrar aí, né? Pessoal, então, alguma dúvida sobre a lista de exercícios também? Ô, professor, só uma pergunta. Vai deixar esse questionário no Ava pra gente? Sim. Vou terminar aqui agora, então, a gravação, tá? Essa gravação também vou deixar lá. Mas antes de deixar a gravação, que é mais demorada, eu já vou deixar lá no Ava também essa lista de exercícios, tá? Se vocês quiserem receber de forma mais rápida, vocês podem fazer o seguinte, deixem no chat ali o e-mail de cada um de vocês, e daí eu já encaminho, né? Então, você recebe já de forma instantânea lá, porque até eu botar lá no Ava, lá tal, né? Vai demorar um pouquinho, né? Se o professor quiser, pode jogar no WhatsApp ali, no grupo. Ah, tá certo. Já boto aqui. É até Vou mais deixar aqui, rápido. então. É mais rápido, Isso, professor. eu vou fazer isso agora. Tá? Então, eu vou aqui terminar a gravação.